Imagine que você está agora mesmo sentado em um lugar que considera seguro, talvez na poltrona da sua sala ou deitado na sua cama, e sente que o ambiente ao seu redor é composto apenas por objetos sólidos e o silêncio da sua privacidade. Você olha para as paredes, para os móveis e para o teto, e sua mente, treinada desde o primeiro dia de escola, diz que tudo o que existe ali é o que seus olhos podem ver e suas mãos podem tocar. No entanto, o que a ciência da consciência e os ensinamentos do professor Hélio Couto revelam é algo que pode causar um arrepio na espinha e, ao mesmo tempo, ser a chave para a sua libertação definitiva. Você não está sozinho nesse cômodo. Neste exato milésimo de segundo, o espaço que o seu corpo físico ocupa está sendo atravessado por inúmeras outras realidades que acontecem simultaneamente, de forma tão real quanto a cadeira onde você se apoia. Você está mergulhado, agora mesmo, nas águas invisíveis da quarta dimensão. E o fato de você ignorar as leis que regem essa interação é o motivo exato pelo qual a sua conta bancária não cresce. Seus relacionamentos se tornam ciclos de dor, e sua energia parece evaporar antes mesmo do meio do dia. Existe um segredo sobre a natureza da realidade que foi escondido debaixo de camadas de distração e materialismo por milênios. Nós fomos ensinados que a realidade é feita de tijolos, mas a verdade é que o universo é feito exclusivamente de frequências. Para entender onde você está pisando, você precisa parar de enxergar o mundo como um palco sólido e começar a vê-lo como uma imensa transmissão de rádio. Imagine que você está no seu carro e sintoniza uma estação de música clássica na frequência 99,5. A música preenche o ambiente. Se você girar o botão apenas um pouco para a direita e sintonizar a rádio 103,7, a música clássica desaparece e dá lugar ao rock. O que aconteceu com a rádio anterior? Ela deixou de existir? Ela implodiu ou sumiu do mapa? Certamente não. Ela continua lá, ocupando o mesmo espaço, atravessando a lataria do seu carro e o seu próprio corpo. Mas você não a percebe mais, porque o seu receptor mudou de sintonia. A vida funciona exatamente assim. A terceira dimensão, onde seu corpo de carne e osso opera, é apenas uma faixa de frequência muito densa, onde a energia está tão lenta que parece congelada em forma de matéria. Mas, se mudarmos o seletor apenas 1 milímetro para o lado, entramos na quarta dimensão, e é aqui que o jogo da vida realmente se decide. O grande problema é que a maioria das pessoas vive com o seletor de frequência travado em uma posição perigosa. Elas captam simultaneamente o mundo físico e a faixa mais baixa e sombria da quarta dimensão, uma região de densidade emocional que muitos conhecem como umbral. Você caminha pelas ruas, entra no escritório ou vai ao mercado acreditando que está lidando apenas com pessoas físicas, mas vibracionalmente você está nadando em um mar de consciências que já não possuem corpo, mas que continuam presas aos seus desejos, vícios e dores. No mesmo quarto onde você dorme, podem existir feiras livres, discussões ou aglomerações de seres de outra dimensão acontecendo. Eles não esbarram em você, porque a frequência é diferente, como o sinal de internet sem fio e o sinal de televisão que cruzam a sua sala sem se chocarem. Mas há uma ponte que une esses mundos, e essa ponte é a sua própria consciência. Se você cultiva o medo, a raiva, a inveja ou a apatia, você baixa a sua voltagem e sintoniza a rádio deles. Nesse momento, a fronteira desaparece e você passa a ser influenciado por pensamentos e impulsos que nem sequer são seus. Ao longo deste encontro, eu vou te mostrar como identificar se você está sendo uma bateria humana para essas frequências e, mais importante, como dar o salto quântico para as oitavas superiores da existência, onde a prosperidade e a paz deixam de ser um sonho e passam a ser a sua assinatura natural. Existe um motivo pelo qual as pessoas sentem um sono profundo quando tentam estudar assuntos de expansão de consciência, e eu vou revelar como você pode hackear o seu sistema biológico para que a luz finalmente entre
e expulse os parasitas mentais que travam o seu progresso. Fique atento, porque a informação que você vai receber agora é o fóton extra que o seu elétron precisa para mudar de órbita e nunca mais voltar para a zona de sofrimento. Vamos analisar o cenário da humanidade hoje através da lente do professor Hélio Couto. Você já percebeu como o mundo parece estar mergulhado em um estado de sonambulismo coletivo? As pessoas acordam, comem, trabalham em empregos que odeiam para pagar contas de coisas que não precisam, assistem a programas que drenam sua inteligência e dormem. Elas repetem esse ciclo por 70 ou 80 anos sem nunca questionarem quem realmente são ou para onde vão. Na prática, elas são mortos-vivos operando um sistema biológico. E o que acontece quando essas pessoas deixam o corpo físico? Elas não se tornam mestres iluminados instantaneamente só porque o coração parou de bater. Elas acordam do outro lado exatamente como dormiram aqui. Se eram materialistas convictos que só acreditavam no que podiam chutar, elas ficam presas na crosta da Terra, na quarta dimensão inferior, vagando pelas mesmas ruas e tentando falar com parentes que não as ouvem. Elas se tornam o que o professor chama de zumbis do lado de lá. Isso nos leva a um fenômeno sociológico fascinante e macabro. Porque as caminhadas de zumbis e as séries sobre apocalipse zumbi se tornaram uma febre mundial. Porque o que está dentro está fora. A arte e o comportamento social são reflexos do inconsciente coletivo. A humanidade intui a realidade do lado de lá. Existem legiões de consciências presas ao ego e à matéria que vagam procurando energia vital. E onde elas encontram essa comida? Em você. Esses seres, que optaram por não evoluir e se desconectaram da fonte de amor infinito, funcionam como um celular que decidiu que não precisa mais do carregador. Como a bateria deles está sempre acabando, eles precisam roubar carga de quem ainda está ligado à tomada da vida. No entanto, eles não conseguem digerir frequências altas. O amor, a alegria e a gratidão são como uma voltagem de 220 volts para um aparelho de 110. Eles queimariam. Por isso, eles precisam que você produza energia densa, como medo, dor, angústia, pânico e depressão. A história da humanidade, marcada por milênios de guerras e apenas alguns anos de paz, não é um reflexo da natureza humana, mas sim uma engenharia social de grande escala. Vivemos em uma espécie de fazenda de energia. Quando você liga a televisão e se deixa levar por notícias de tragédias até sentir aquele aperto no peito, você está literalmente servindo o jantar para consciências da quarta dimensão inferior. Quando você entra em uma briga de trânsito e o ódio sobe a cabeça, você está abastecendo um sistema que depende da sua desarmonia para continuar existindo. E o mais perigoso é que você acha que esses pensamentos de derrota e essas explosões de raiva são seus. Na maioria das vezes, são induções, implantes de pensamento vindos de uma rádio que você deixou ligada por falta de vigilância consciente. O professor Hélio Couto sempre alerta para a dificuldade que as pessoas têm em acordar. Por quê? Diante da oportunidade de aprender sobre mecânica quântica e sobre como o universo realmente funciona, tanta gente sente um tédio insuportável ou cai no sono. Isso acontece por causa de um mecanismo biológico de trava, localizado no nosso cérebro mais antigo, o cérebro reptiliano. Nós temos 3 camadas cerebrais principais: o neocórtex, que é a parte racional e humana, o sistema límbico, que cuida das emoções, e o reptiliano, que é o centro do instinto de sobrevivência, da luta e da fuga. O sistema de controle da matriz opera diretamente no seu cérebro reptiliano. Foram instalados gatilhos e condicionamentos milenares que disparam um alarme toda vez que a verdade se aproxima. A palavra-chave que assusta o sistema é a verdade. A verdade de que somos deuses, de que a morte é uma ilusão e de que somos os únicos responsáveis por tudo o que acontece na nossa tela da realidade. Quando essa informação tenta entrar,
o cérebro reptiliano interpreta como uma ameaça à sobrevivência da tribo e da visão de mundo estabelecida. Ele bloqueia o acesso. A pessoa sente sono, sente raiva do mensageiro ou simplesmente diz que não entendeu nada. É o parasita mental tentando manter a luz apagada, porque se a luz acender, os vampiros perdem o banquete. Essa batalha acontece dentro da sua caixa craniana, entre os seus neurônios, a cada 12 milissegundos. O sistema límbico e o reptiliano reagem com uma velocidade que é o dobro da velocidade do neocórtex racional. É por isso que, muitas vezes, quando você percebe, já gritou, já se irritou ou já tomou uma decisão baseada no medo. Para sair da quarta dimensão inferior e acessar as oitavas superiores, você precisa aprender a hackear esse sistema. O professor ensina que a chave da liberdade é dar tempo ao neocórtex para assumir o comando. É o antigo e simples conselho de contar até 10 antes de reagir. Ao respirar e parar a reação automática, você sai do comportamento animal e entra na ação consciente. Esse pequeno intervalo é o portal por onde a luz da sua centelha divina pode passar. Essa mudança de frequência toca diretamente na estrutura da sua vida econômica e social. Muitas pessoas buscam os ensinamentos da ressonância harmônica, querendo fórmulas mágicas para na prosperidade, mas não compreendem que a riqueza é uma frequência vibracional incompatível com o medo e com a necessidade de controle. O professor fala abertamente sobre o mercado que existe na quarta dimensão. O arquétipo de vender a alma em troca de poder não é uma ficção literária, mas um documentário da realidade invisível. Existem muitas pessoas que, por desespero ou ganância, emitem o decreto de que fariam qualquer coisa para serem ricas. Quando você diz qualquer coisa, o universo ouve. O todo, a fonte suprema, não barganha. Ele apenas emana e dá. Mas quem aparece para fechar negócio nessas condições são as consciências das faixas inferiores. Eles oferecem facilidades, o dinheiro entra, o poder vem, mas a contabilidade do universo é implacável. Para cada crédito de facilidade material, existe um débito de energia vital, de paz e de liberdade espiritual. É por isso que vemos trajetórias de ascensão meteórica seguidas por quedas brutais, doenças inexplicáveis e um vazio existencial que nenhum luxo pode preencher. Não existe almoço grátis na quarta dimensão inferior. A verdadeira prosperidade só vem quando você entende a mecânica da centelha divina e se alinha com o fluxo do todo, que é o fluxo da expansão e do auxílio mútuo. Cada pensamento seu é um contrato de ressonância. Se você vibra na escassez, repetindo que a vida é difícil e que o dinheiro é sujo, você está assinando um termo de compromisso com a faixa de miséria da quarta dimensão. Você sintoniza a rádio da pobreza e os locutores dessa rádio vão garantir que você receba mais motivos para ser infeliz, pois a sua frustração é o que os mantém alimentados. Para quebrar esse ciclo, você precisa dar o que o professor chama de salto quântico. Na física, o salto quântico ocorre quando um elétron recebe uma dose extra de energia, um fóton, e desaparece de uma órbita inferior para reaparecer instantaneamente em uma órbita superior. Ele não viaja pelo espaço entre elas, ele simplesmente muda de realidade. Você faz isso na sua vida mudando a informação que você carrega. A luz é informação. Quando você estuda, quando compreende as leis universais e quando aceita que a fonte de tudo o que existe habita dentro de você, você está injetando fótons na sua estrutura biológica. Sua frequência sobe e você se torna invisível para os predadores da quarta dimensão inferior. Se você sintoniza a rádio do amor, da alegria e da gratidão, as influências negativas perdem o seu endereço de internet protocolar, o seu endereço de identificação vibracional. Elas podem até tentar te encontrar, mas você já não está mais naquela faixa de frequência. Você continua no mesmo quarto físico, mas está em outra dimensão vibracional. É isso que significa o ensinamento de orar e vigiar.
Vigiar não é viver com medo de influências externas ou do mal, mas sim cuidar da sua própria voltagem emocional. É não permitir que as circunstâncias do mundo, os governos, os chefes ou os problemas de relacionamento arrastem você para o pântano da reação impensada. Existe uma esperança pragmática nesse processo. O nosso sistema solar está atravessando uma zona do espaço com maior incidência de luz. Um ciclo galáctico que ocorre a cada 26 mil anos. Isso significa que a quantidade de energia de alta frequência bombardeando o nosso planeta está aumentando de forma exponencial. É como se a voltagem de toda a rede elétrica da Terra estivesse subindo. Para quem está buscando a luz, limpando suas crenças limitantes e soltando o passado, essa energia extra é um combustível maravilhoso que acelera a evolução de forma incrível. Você pode evoluir em 1 ano o que levaria décadas. Mas, para quem insiste em se agarrar ao ódio, ao preconceito e ao materialismo, essa energia se torna torturante. É uma pressão insuportável que explica por que vemos tantas pessoas surtando e tantas instituições colapsando. A luz está forçando tudo o que estava escondido a vir para a superfície. Não adianta mais fingir ou esconder quem você é atrás de máscaras sociais ou religiosas. A sua frequência revela a sua verdade em tempo real. Você não precisa esperar a morte física para saber qual é o seu destino. Basta olhar para o estado atual da sua mente agora. Onde você vive mentalmente a maior parte do tempo? Você passa o dia ruminando mágoas antigas, julgando os outros ou sentindo ansiedade pelo futuro? Se a resposta for sim, você já está vivendo no inferno da 4ª dimensão inferior. Você já está convivendo com as entidades que vibram nessa mesma sintonia. A morte física apenas retirará o véu da carne, e você verá cara a cara quem são os seus atuais companheiros de quarto. Por outro lado, se você vive em estado de fluxo, de aceitação e com vontade de ser útil ao mundo, você já está no céu. Você já está sintonizado com mentores e seres de luz. O altruísmo e o desejo de ajudar são os balões que levam a sua consciência para cima, enquanto o egoísmo é a âncora que te mantém no fundo do poço. O universo é dinâmico e o todo trabalha incessantemente criando mundos e expandindo galáxias. Se você quer se unir à fonte, precisa ser um co-criador ativo e não um parasita passivo que espera que as coisas caiam do céu sem oferecer nada em troca. A mentalidade de querer férias eternas ou de não fazer nada é uma armadilha que te joga de volta na densidade. Aposentadoria espiritual não existe. O que existe é a mudança para funções mais nobres e expansivas. O que você vai fazer com essa clareza que está recebendo agora? Vai permitir que o seu cérebro reptiliano te convença de que isso tudo é complicado demais ou místico demais para que você possa voltar para a fila dos zumbis na rotina diária? Ou você vai assumir a responsabilidade total pela sua frequência vibracional? O professor Hélio Couto não pede que você acredite cegamente no que ele diz, mas que você questione, teste e observe os resultados na sua própria vida. Onde dói? Onde as coisas não fluem? Ali existe uma conexão com uma rádio de baixa frequência que você precisa desligar. Você tem o poder de mudar a estação agora mesmo. O botão está dentro da sua mente e se chama livre-arbítrio para escolher o que sentir, independentemente do que acontece do lado de fora. Pare de culpar o mundo externo por seus infortúnios. Influências negativas só conseguem se acoplar a você se houver ressonância. Se você vibrar no amor incondicional, não existe feitiço ou energia no universo que possa te atingir, porque o mal é incapaz de enxergar ou alcançar a frequência do amor. Se você quer proteção, ame. Se quer prosperidade, emane valor para o mundo. Se quer saúde, solte o ódio e o ressentimento que corroem as suas células. Você já está na 4ª dimensão. A única questão que resta é saber se você vai escolher morar no porão escuro ou na cobertura iluminada. A escolha é renovada a cada pensamento, a cada 12 milissegundos. É hora de acordar e sair da marcha dos mortos-vivos. O universo é muito maior, mais belo
e mais justo do que tentaram te convencer. Mas é preciso coragem para abrir os olhos e sustentar a visão da verdade. Lembre-se sempre de que a verdade liberta, mas, antes de libertar, ela vai incomodar o seu ego e desestruturar as suas ilusões. Deixe que incomode. Esse incômodo é o sinal de que a luz está finalmente fazendo o seu trabalho e de que os vampiros estão perdendo o controle sobre você. Para que possamos continuar trazendo essa profundidade de conhecimento e ajudando mais pessoas a despertarem desse sono milenar, a sua participação é fundamental. Uma forma simples e poderosa de colaborar com a circulação de prosperidade e apoiar a produção deste conteúdo é através do nosso site de apoio. Quando você precisar fazer qualquer compra, desde itens básicos do dia a dia até livros ou eletrônicos, você pode fazer isso acessando o site atlasdaconsciência.com.br. Lá, você encontrará botões que te redirecionam para grandes plataformas como a Amazon, o Mercado Livre e a Shopee. O ponto importante é que você não paga nenhum centavo a mais por isso. O preço é exatamente o mesmo que você já pagaria normalmente. No entanto, ao entrar por esse portal, uma pequena parte do valor da sua compra é revertida para a manutenção deste canal. É um gesto de troca justa e de fluxo de energia que nos permite dedicar tempo e pesquisa para entregar o melhor ensinamento para você. Basta acessar atlasdaconsciência.com.br antes de começar as suas compras em qualquer uma dessas lojas. Agora, eu quero fazer um convite para uma reflexão prática que você pode aplicar no seu dia a dia. Escolha uma área da sua vida que parece estar travada, seja nas finanças, na saúde ou em um relacionamento específico. Durante os próximos 3 dias, toda vez que um pensamento de medo, reclamação ou julgamento sobre essa área surgir, você vai conscientemente dizer para si mesmo que está mudando a frequência da rádio. Respire fundo, conte até 10 e escolha deliberadamente um pensamento de gratidão ou de confiança na abundância do todo. Eu gostaria muito que você escrevesse aqui nos comentários qual é a área da sua vida que você vai começar a monitorar a partir de agora e, se possível, conte uma situação recente onde você percebeu que agiu pelo instinto do cérebro reptiliano em vez da consciência. Essa partilha ajuda a quebrar o isolamento e mostra que todos estamos no mesmo processo de aprendizado. Além disso, se você sente que este conteúdo trouxe uma nova perspectiva para a sua realidade, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. No próximo encontro, vamos mergulhar em como a técnica da soltura pode ser a ferramenta definitiva para manifestar desejos que parecem impossíveis, explicando a mecânica quântica por trás do ato de deixar o universo trabalhar. Você não vai querer perder essa peça do quebra-cabeça que vai unir tudo o que discutimos hoje. A jornada da expansão da consciência é um caminho sem volta, pois, uma vez que a mente se expande para uma nova verdade, ela jamais consegue retornar ao seu tamanho original. Você recebeu hoje os fótons necessários para iniciar a sua mudança de órbita. Sustente essa luz, vigie o seu dial vibracional e lembre-se de que você é o observador soberano da sua própria existência. O poder de criar um novo mundo começa no silêncio dos seus pensamentos e na coragem de sentir o amor que emana da sua centelha divina. Nós nos vemos em breve, na próxima etapa da nossa jornada rumo à liberdade total.